Você já se perguntou como a mídia e a cultura de massa afetam nossa forma de pensar? Será que estamos realmente no controle das nossas opiniões? Vamos explorar isso através de uma das escolas mais influentes da comunicação, a Escola de Frankfurt. Esse vídeo é um projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda, e nosso grupo é composto por Luca, Jamile, Nicolas, Samuel, Lucas e Vanessa. Se você já ouviu falar em termos como indústria cultural ou teoria crítica, mas nunca entendeu exatamente do que se trata, fique até o final porque vamos descomplicar tudo isso de uma forma prática e fácil de entender. Mas antes, um pouco de contexto histórico. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924 por um grupo incrível de filósofos, sociólogos e cientistas sociais ligados às teorias marxistas na Alemanha, que por sinal estava sofrendo um rígido regime nazista. Esse regime transmitia a propaganda do governo por meio do rádio, e isso motivou os frankfurtianos a tentar esclarecer as novas realidades surgidas com o desenvolvimento do capitalismo no século XX. Vale apontar que essa é uma época de acelerada industrialização e desenvolvimento capitalista, trazendo novas tecnologias que revolucionaram os meios de se comunicar. Para começar, vamos explicar o que seria a teoria crítica. O próprio termo indústria cultural se trata de uma denominação dada a um viés crítico fundamentalmente marxista, que busca a análise dos processos capitalistas na sociedade de massa. E isso significa que essa análise da sociedade moderna, por ter um embasamento sólido na teoria marxista, se manifesta como algo análogo a uma grande crítica ao sistema. Mas de onde vem essa grande crítica ao sistema? Essa crítica vem da ideia que o sistema capitalista passou a moldar não só a produção cultural do humano, mas também assimilou bens culturais anteriores, fundamentalmente alterando o modo de produção cultural humano, assim transformando a arte em mercadoria. E enquanto mercadoria, espelho para as relações de produção que definem nossas vidas. É justamente daí que vem a crítica. A arte e a produção cultural na sociedade capitalista tiveram seus objetivos alterados para a comercialização em massa, o que por sua vez passou a expor o fenômeno da produção capitalista por trás das relações envolvidas no processo de criação artística, que agora se parece mais com um processo de produção de um bem material do que com um trabalho criativo real. A arte foi assimilada ao sistema capitalista de produção de bens. Agora que já conhecemos um pouco da ideia principal dos frankfurtianos, vamos falar um pouco de suas ideias mais polêmicas e influentes. A indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer, a cultura deixou de ser uma expressão genuína de criatividade humana para se tornar uma espécie de fábrica de entretenimento em massa. Filmes, músicas e até notícias passam a ser produzidas em série, como qualquer outro produto, com o único objetivo de gerar lucro e manter a sociedade entretida. E mais importante, passiva. Essa indústria aliena pessoas e afasta do pensamento crítico, enquanto apresenta um mundo onde tudo parece incrível e divertido, mas que na verdade serve para manter o estado atual das coisas. Vamos entender como isso funciona e o que isso significa para nós. Então, para entender como a indústria cultural age, pense nela como uma engrenagem do sistema capitalista que transforma tudo em mercadoria, até a cultura. Adorno e Horkheimer defendiam que essa indústria organiza a arte e o entretenimento como produtos prontos para o consumo, deixando de lado qualquer valor artístico genuíno. Ou seja, o que antes poderia ser uma forma de expressão humana, agora se tornou uma ferramenta de controle social. Então, como isso acontece? É simples, a indústria cultural padroniza os conteúdos, filmes, músicas, programas de TV, enfim, para garantir que eles sejam atraentes e vendam para o maior número de pessoas possível. Ao fazer isso, ela mantém as pessoas distraídas e principalmente satisfeitas com o que já está aí, o que evita que questionem o sistema e as injustiças. Na prática, o resultado é uma cultura de massa repetitiva, onde todos consomem conteúdos parecidos e deixam de desenvolver o pensamento crítico. E a globalização só fortalece esse processo. Com o avanço da tecnologia, grandes conglomerados de mídia começam a dominar o mercado e a distribuir os mesmos produtos culturais por todo o mundo. Resultado, menos diversidade, mais uniformidade, deixando todos conectados e sintonizados em conteúdos que apenas reforçam a ordem estabelecida. Por fim, Adorno também fala de como essa indústria coloniza nosso tempo livre. Ao invés de usar nosso tempo para relaxar de verdade ou nos desenvolver, somos bombardeados com conteúdos que direcionam o que devemos assistir, ouvir ou até comprar, levando as pessoas a consumirem sem parar. E assim, a indústria cultural cumpre o seu papel. Ela aliena, controla de forma sutil, mas eficiente.
Mas de que forma essa teoria crítica que nasceu nos anos 30 ecoa até hoje? Por exemplo, vamos pensar nas redes sociais. A crítica à cultura de massa levantada pela Escola de Frankfurt é quase uma previsão para o que vemos hoje. Redes sociais que, no papel, pareciam democratizar a comunicação, muitas vezes são exatamente o contrário. Empresas de mídia digital usam algoritmos que reforçam padrões de consumo, mostrando sempre o que a gente já gosta, já conhece e até já comprou. Esse loop cria uma bolha de informação, que reduz o pensamento crítico e alimenta a alienação. Então, no final, a Escola de Frankfurt não só nos deixou uma crítica à cultura de massa, mas um convite permanente para questionar, para sair do automático, buscar profundidade, olhar além do que nos é vendido como entretenimento. A indústria cultural talvez tenha ficado mais forte e adaptável do que os próprios teóricos imaginaram, mas isso só torna ainda mais relevante a lição que eles deixaram. O poder da cultura é transformador, desde que a gente escolha apenas não ser um espectador passivo.